Olá, alunos, tudo bom? Vamos lembrar os sinais? Boa tarde, ou boa noite, ou boa noite. Vamos falar hoje da lei de Libras. O que aconteceu até chegar à lei de Libras? Vamos contextualizar a questão da língua de sinais dentro do Brasil, dando uma retomada um pouco da Europa, dos acontecimentos da mesma época na Europa. Vamos lá, só um pouquinho da história, só para dar uma relembrada. A surdez consiste na ausência total ou parcial dos sons por problemas auditivos, ok? Claro isso. Lá na lei, lá no decreto, também fala sobre isso. Tem lá tantos decibéis é considerado pessoa surda, tantos decibéis é considerado pessoa com deficiência auditiva. Por isso que eu estou iniciando com essa fala. Até o século XV, os surdos eram considerados ineducáveis. Lembra da nossa primeira aula, do nosso primeiro vídeo, onde nós contextualizamos todas as épocas, determinadas épocas ao longo da história. Então eles eram ineducáveis, não tinham direito à educação porque não era capaz para. Porém, a partir do século XVI, com as mudanças ocorridas na Europa, através das lutas pela educação de surdo, que a gente já viu isso, aquele panorama começa a ser alterado. E mais ou menos 1715, em torno disso, não tem uma data precisa, mas no século XVIII surge então o primeiro Instituto Nacional de Surdos Mudos em Paris. Lembra de Lepé? Charles Michel de Lepé, muito importante para o surgimento das línguas de sinais e para a educação de surdo. Trazendo, já fiz o panorama lá da Europa, França para o Brasil. No Brasil, dia 26 de setembro de 1857, foi criado no Rio de Janeiro a primeira escola para surdo, Imperial Instituto de Surdos Mudos, assim denominado na época. Vamos pensar que isso era em 1857. Atualmente, esse nome não se usa mais, surdo mudo, ficou então Instituto Nacional de Educação de Surdos, mais conhecido como o INES, o qual eu tive minha formação, tive o privilégio de ter a formação nesse instituto. Então, quem foi o fundador? Quem trouxe então a língua de sinais para o Brasil? A literatura diz que cita Ernest Huet, surdo francês, que veio ao Brasil para a fundação do INES e trouxe a língua de sinais francesa, sendo esta a base da língua de sinais brasileira. Isso está na literatura. Nesse cenário foi criado então a Libras. Vem então o professor surdo Ernest Huet para o Brasil, traz consigo a língua de sinais francesa. Então há uma associação entre a língua de sinais francesas e os métodos já usados pelos surdos em várias regiões do Brasil na época, com 1850, 57. Aí o que acontece na Europa? O Congresso em Milão em 1880 proibindo o uso da língua de sinais. Lógico, fortalecendo então aí o que? A leitura labial, que assim considerava a melhor forma de comunicar pelos surdos, para os surdos e pelos surdos. Atrasando então o que? A difusão das línguas de sinais. Aqui no Brasil, a difusão da língua brasileira de sinais, que já tinha um início em termos de língua. Houve então um atraso. Então, focando nesses dois contextos, línguas de sinais, línguas orais. O que diferencia então essas duas línguas? A única diferença básica entre essas duas línguas é a modalidade linguística, ou seja, a língua de sinais é no campo gesto-visual, a língua de sinais as línguas orais é no campo, então, oral auditivo. E aí, a gente já falou que ao longo da história, então, o auge do oralismo, das línguas orais, aí depois decaiu, houve o auge da língua de sinais, depois decaiu com o Congresso de Milão,
volta ao oralismo, então sempre foi isso aqui. Essas idas e vindas do oralismo e da língua de sinais vai recair em duas concepções, a clínico-terapêutica e a socioantropológica. E aí eu vou falar algumas características próprias da clínica terapêutica e outras características próprias da concepção socioantropológica. A clínico-terapêutica é mais focado na deficiência. Então, uma das características é ver a surdez como uma diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, porque o foco é a própria deficiência. Já a socioantropológica já vê a surdez como uma experiência visual que traz aos surdos várias possibilidades alternativas de comunicação simbólica e que se fortalece em quê? Na língua de sinais, que é o seu principal meio de concretização dessa comunicação simbólica. Então já vê o sujeito não mais como deficiente, mas sim um sujeito que é diferente de nós, que usa uma língua diferente da nossa. Voltando então na clínico-terapêutica, é visto também que ao longo da história do oralismo, dessas idas e vindas, acreditava-se então que o surdo apresentava um atraso intelectual de 2 a 5 anos, por aí, que tinha dificuldade de abstrair. Então, focado no próprio sujeito com deficiência. Ele é deficiente, então ele tem atraso, ele é incapaz. Já a socioantropológica fala que a surdez ela é uma realidade heterogênea e multifacetada. E cada sujeito surdo, ele é único e tem a sua identidade própria a partir das suas experiências, porque ver enquanto sujeito, enquanto se vê ele como sujeito, vê-lo então que tem experiência, que traz troca, que ele interage com a gente. Então ele vê enquanto sujeito participativo da sociedade. E que esse sujeito ele tem o direito de ser bilíngue, né? De ser valorizado a língua dele, no caso a língua de sinais. Strobel, que é uma surda, ressalta a importância da criança surda e estabelecer o contato com os surdos adultos, para que ela possa compartilhar um sentimento de identificação cultural. Porque se fala muito da cultura ouvintista, dos ouvintes, de nós. E nós acabamos não falando, até mesmo do contexto escolar, da cultura dos surdos, né? Dessa comunidade surda que tem uma cultura deles. Ela fala desse contato que é de suma importância. Ela ainda cita mais. Ela vai falar um pouco sobre os artefatos culturais. Que ela diz que o artefato cultural não se refere apenas ao materialismo cultural, né? O materialismo, o que seria? A lâmpada, em vez da campainha ser sonora, a lâmpada ser luminosa, né? É luminosa, enfim, né? Mas a campainha ser luminosa, toca a campainha, em vez de ser som, vai ser uma lâmpada acendendo e apagando. Então, isso faz parte dos artefatos culturais. Mas ela diz que vai mais além disso, não é só o materialismo, né? Ela diz que na cultura constitui produções do sujeito que tem no seu próprio modo de ser, de ver e de entender o mundo e transformar esse mundo. Ela acredita na língua de sinais, da poesia produzida pelo próprio surdo, as piadas que é próprio da comunidade surda, que muitas vezes nós ouvintes não achamos a menor graça, porque a piada está muito relacionada com a cultura daquela comunidade, então no caso da comunidade surda. Então ela fala sobre isso. E aí eu vou falar um pouco sobre a língua de sinais. A lei da língua de sinais. Em 2002 foi promulgada a lei que definiu a língua brasileira de sinais como língua oficial do Brasil. Em 2005 foi promulgada um decreto que tornou obrigatória a inserção da disciplina Libras no curso de formação de professores. No de bacharelado ela entra como optativa. A partir ainda no decreto, o decreto ele é enorme, levo para vocês aí em PDF para que vocês possam ler com mais detalhe esse decreto. Mas o que é mais voltado para a área da saúde, trago para vocês agora. O artigo 25, do qual também estou pedindo uma atividade que vocês façam no ambiente virtual.
A partir de um ano de publicação dos decretos, que é de 2005, o Sistema Único de Saúde, SUS, e as empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, na perspectiva da inclusão plena das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, em todas as esferas da vida social, devem garantir prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de ensino da educação básica a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas, efetivando, aí é elencado várias ações. O que eu acho tanto importante, ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva. Um outro muito importante, acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica. Também penso que é importante. Enfim, o artigo 25 ele é todo voltado para a área da saúde. Como o nosso curso é da área da saúde, eu trago para vocês e peço uma atividade em cima disso. Então, o que acontece também? Além de tudo isso, diz o seguinte, que eu acho importante. Apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviço do SUS para uso de Libras e sua tradução e interpretação. Um outro, atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de serviço do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação. Então, na verdade, na rede de saúde também tem que dar acessibilidade para a pessoa surda. Tá no decreto, se faz, isso aí é um ponto a ser discutido, né, entre nós, sala de aula no mundo acadêmico e social também. De fato, se faz. Bom, tenho amigos surdos que quando vai uma consulta, ele liga o celular, faz videochamada, eu converso com o médico conversa comigo e eu passo a ensinar isso para o meu amigo surdo. Então, assim, não está tendo realmente, de fato, uma inclusão dessa pessoa surda. Enfim, e aí as conquistas que aconteceram, ao longo desse tempo aqui no Brasil. Em 2004, lei que determina o uso de recursos visuais e legendas em propagandas oficiais do governo. Em 2008, instituído o Dia Nacional do Surdo, que é no dia 26 de setembro. 2010, foi regulamentada a profissão do tradutor-intérprete, que facilita muito a vida da pessoa surda, na inclusão dessa pessoa surda. 2015, bem recente, publicação da Lei Brasileira de Inclusão, que trata da acessibilidade em áreas como educação, saúde, lazer e etc. 2016, a Anatel publica a resolução com as regras para atendimento das pessoas com deficiência por parte das empresas de telecomunicação. E aí vocês já viram aí o atendimento ao banco, também a questão tem lá 0800 para os que têm problema com fala ou deficiência auditiva. Então, finalizando, existem mais de 200 línguas de sinais no mundo e cada uma tem suas próprias normas, suas próprias regras. Voltando ao mito, né? E um dos mitos, a Libras não é universal. Temos mais de 200 línguas de sinais no mundo. A evolução da Libras no contexto jurídico, que houve uma evolução sim, no contexto social, também deve ser comemorada. Contudo, a sua implementação real deve ser ainda mais estimulada. A gente sabe que tem a lei, mas de fato ela não acontece em vários setores sociais. Enfim, meninos, assim eu encerro a minha aula, né? A lei, ela é uma folha, pouquíssimo, fala mais sobre o tradutor, fala sobre a tradução e a Libras, o que é a Libras, e o decreto de tantos artigos que tem, trouxe para vocês o 25, o artigo 25, que é voltado para a área da saúde, já que o nosso curso é da área da saúde. Fico muito grata pela atenção e espero vê-los novamente em outro momento. Um abraço.